Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus se faça sentir em nossos corações agora e sempre. O tema que nós trazemos na noite de hoje, a cura pelo Espiritismo. Na nossa doutrina, os dois grandes motivos para a sua procura, ou é pela necessidade do conhecimento ou pela dor. Muitos de nós estamos aqui em virtude da dor, buscando alento para as nossas dificuldades físicas. Chega um momento na vida em que passamos por dificuldades tamanhas que o corpo começa a reclamar. E nós buscamos ajuda espiritual. O que nós vimos trazer aqui, a cura pelo Espiritismo, é explicar de que forma a nossa doutrina atua sobre a saúde física, mental e espiritual, não prescindindo de forma nenhuma do tratamento médico, psicológico, psiquiátrico. Todos eles são extremamente importantes para a nossa saúde. Queremos dizer o quê? Que, pelo fato do Espiritismo nos trazer uma cura, primeiro precisamos entender a que nível acontece essa cura, e ele de forma nenhuma exclui o tratamento médico, o psicológico ou psiquiátrico. Ok? Então fiquemos bem entendidos com relação a isso. Primeiro precisamos entender o que se entende por cura. No pensamento imediatista, nós dizemos que cura é a recuperação da saúde. Será que é apenas isso? Será que aquelas pessoas que estão fisicamente saudáveis, mas são como aquela hiena lá de trás, a Lipe, que dizia: ó vida, ó céus, ó azar, lembram? Os mais antigos lembram desse desenho animado. Será que essa pessoa é uma pessoa saudável? Com certeza não, não é? Então, a Organização Mundial de Saúde diz que o seguinte: saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas ausência de doença. Então, o fato de nós termos um corpo físico saudável, não quer dizer que nós somos realmente, integralmente saudáveis. E por que isso? Porque nós somos seres espirituais habitando um corpo físico e entendamos esse corpo físico como se fosse a máquina. Essa máquina precisa de um sistema que a faça funcionar, tipo um computador, tá? Um computador é a máquina. Os programas do computador são os softwares, não é? Seria a mente da máquina, não é? E eu, como um ser humano possuidor da máquina, do computador, eu que comando. No corpo, meu corpo é a máquina, minha mente é o sistema e eu, espírito, comando os dois. Então, na realidade, eu nem sou meu corpo físico, nem sou minha mente. Eu sou o conjunto dos dois, mas principalmente o espírito. Então, temos 3 corpos. Um corpo físico, um corpo mental e um corpo espiritual. E a Organização Mundial de Saúde diz o seguinte, que saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E nós adicionamos uma saúde espiritual a isso tudo. Aí, buscamos a cura do corpo. Sim, corpo, mente, não é? Corpo, mente, espírito e alma. Por quê? Porque o que dói, o grande alarme de nosso corpo se chama sistema nervoso.
E é Ele que nos diz, olha, algo realmente está acontecendo de errado. Seu corpo já não está mais aguentando, está doendo. E a dor é o grande alarme para que nós iniciemos um processo de harmonização, de tratamento, olhar para nós mesmos e passarmos a tratar do quê? Do corpo físico, a alimentação, não é? Que extravagâncias nós estamos fazendo na vida que estão nos levando à doença, não é? Será que eu estou abusando do açúcar? Será que eu estou abusando do álcool? Não é? Será que eu fumo? Tudo isso traz repercussões para o meu corpo físico. E nós estamos acostumados a só ver nessa linha a parte material. Mas ao estudar o Espiritismo, nós entendemos, não é? Entramos num mundo de conhecimento que nos possibilita entender que tudo começa no espiritual. Que se eu não obtiver essa cura, e nós vamos já entender que cura é essa, tá? Nós vamos trazer no final uma receita para essa cura, nós voltaremos em encarnações seguintes com os mesmos problemas. Nós, quando retornamos ao mundo espiritual, no dia do nosso desencarne, todos nós aqui vamos desencarnar, vai haver um dia que todos nós vamos voltar ao mundo espiritual. Se nós não tratarmos de nossos problemas, principalmente espirituais, nós chegaremos lá precisando de tratamento. E vamos passar por um período de tratamento para podermos conviver com o problema, nos liberarmos do problema, e se voltarmos e não resolvermos realmente a causa do problema, vamos ter efeitos físicos no nosso corpo. Coisa que nós demos causas vão ter efeitos físicos e nós vamos voltar com os mesmos problemas, com aquela gastrite, com aquela diabetes, com aquela pressão alta, com aquele problema cardíaco, não é? Então, vamos em frente. O Espiritismo nos põe uma cura integral, nos propõe uma cura integral, corpo, mente e espírito. Ah, mas é muito leviano a gente falar isso apenas com o conhecimento da doutrina. Parece leviano. Por quê? Porque eu estou defendendo, parece que estamos defendendo uma causa, a causa do Espiritismo. Mas a própria ciência, e nós vimos trazer aqui um vídeo que vai mostrar que a ciência já reconhece o tratamento espírita como coadjuvante muito importante num tratamento médico, tá? Nós vamos ver isso já já. Os desajustes que produzem os males estão localizados no espírito. E nós temos um corpo mental, um corpo físico e um corpo espiritual, que é o perispírito, tá? Então, separando, aqui o branco, porque o nosso fundo aqui é branco, ficou branco. Mas nós temos o espírito, que é quem comanda tudo. Temos um corpo perispiritual e aqui nós temos um corpo físico, que ficou ruim para enxergar. Mas a saúde espiritual é resultado da reforma íntima. Assim, o doente extingue em seu perispírito os focos de impurezas que arruinam a saúde do corpo. Então, quando nós desencarnamos, nós levamos nesse corpinho aqui, ó, perispiritual, todas as marcas de tudo de bom ou tudo de ruim que fizemos. Então, se eu vivi uma vida de excessos, como nós falamos, comida, álcool, processos de revolta, se eu sou uma pessoa explosiva, esse meu corpo perispiritual, que é o que dá forma
a mim, espírito, é o corpo que eu uso na espiritualidade, esse aqui, ele vai cheio de marcas, cheio de falhas, ocasionadas por minha conduta. E nós temos a possibilidade de, ao vir com essas falhas que causam a gastrite, que causam meu problema intestinal, né? Que causa meu problema de visão, nós temos a possibilidade de vir e sair reprogramando toda a energia que circunda esse meu corpo perispiritual através de minhas atitudes. Reforma íntima. É dessa forma que nós vamos obter a cura real. Porque a cura física, ela tende a retornar. Um dia nós vamos desencarnar. O grande quê da questão é chegar nesse dia com saúde. Mas quem de nós garante que vamos chegar lá? Vão haver vários altos e baixos. Por exemplo, quem adquire um câncer, não é? Esse câncer pode vir, a gente trata, ele desaparece, daqui a pouco vem de novo, trata, desaparece, vem de novo. Por que essas tantas idas e vindas? Será que nós fomos realmente lá na fonte e tratamos a causa real da doença? O tratamento médico é imprescindível. A quimioterapia para um câncer é imprescindível. Porque se eu não fizer, o corpo vai ter que conviver com aquelas células em mutação, não é? E fatalmente vai entrar em colapso. E eu vou desencarnar. Para isso eu preciso do tratamento médico profissional. Mas, se eu faço esse tratamento e não mudo minha conduta, não me torno uma pessoa mais tranquila, não vou buscar o trabalho, não é, social, que é ele que realmente limpa todas as mazelas que eu causei lá atrás ao meu corpo, o problema continua lá. E ele interfere no corpo físico. E eu vou continuar com o mesmo problema. Trato, retorna. Trato, retorna. É por isso que quando nós fazemos um tratamento médico, o médico nos pede para fazermos também um acompanhamento psicológico. Para tratarmos a mente. Daqui a alguns anos, nós vamos ter um médico também dizendo, faça um tratamento psicológico e um espiritual, para que você apenas não trate a mente, trate também o espírito. Mas como a ciência vê o tratamento espiritual? Aí é quando nós vamos trazer agora um vídeo, tá? Que foi rodado em 2017, numa faculdade em Uberaba, onde médicos fizeram testes com o passe magnético espírita, tá? E nós vamos assistir esse vídeo, que vamos tirar conteúdo dele, tá? Esse vídeo é do MGTV. Pesquisadores de duas universidades de Uberaba avaliaram durante 3 anos os efeitos do passe espírita em pacientes internados em hospitais. Os resultados foram surpreendentes. A prática é considerada pelos pesquisadores uma terapia complementar que pode ser usada em diversas situações clínicas em associação com a medicina convencional. O passe, segundo a doutrina espírita, é uma transferência de energia. Com a imposição das mãos sobre a cabeça das pessoas, o médium trata o lado espiritual de quem recebe o passe. A Rosângela veio em busca de purificação. É como se as mãos deles estivessem tirando tudo de ruim e dando clareza. É muito mágico, é muito bom. O Vanderlei é médium passista. Para dar o passe é preciso estar bem de saúde física e em equilíbrio espiritual. Todos nós temos magnetismo e o passe espírita é magnético. Nós temos energia. Como que a gente sabe que tem energia? Fazendo eletrocardiograma, eletroencefalograma. Então nós temos eletricidade
no nosso corpo. E é essa transposição que a gente faz para a pessoa que está tomando passe naquele momento. Essa transferência de energia pelo passe é amplamente estudada no mundo todo, independentemente da religião. Na doutrina espírita, na hora que se oferece o passe e nas outras atividades, não tem essa abordagem de qual religião, de qual credo, de qual crença. Né? Então as pessoas vêm livremente para receber os passes, receber os fluidos que irá favorecer. Será que a energia espiritual pode ajudar na cura de doenças? É o que pesquisadores de 2 universidades em Uberaba, no Rio Grande do Sul, querem provar. Há 3 anos, um grupo composto por médicos, estudantes de medicina, outros profissionais da área de saúde e voluntários de centros espíritas aplicam o passe em pacientes internados em hospitais. Tudo com autorização dos pacientes ou de familiares. A pesquisa avaliou os efeitos do passe nos pacientes, levando em consideração fatores psicológicos como ansiedade, depressão e sensação de bem-estar, e fatores fisiológicos como a intensidade da dor, a tensão muscular e frequência cardíaca. Os resultados foram surpreendentes. Nosso objetivo principal é comprovar cientificamente os efeitos do passe espírito na saúde dos indivíduos, tanto em recém-nascidos como em adultos. Nós tivemos como resultado dos recém-nascidos uma diminuição na frequência respiratória, aumento das células de defesa dos linfócitos, das plaquetas, então uma alteração na resposta hematológica, inclusive diminuíram as complicações e tempo de internação dos recém-nascidos hospitalizados. Na UTI neonatal do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Rio Mineiro, acompanhamos o grupo de voluntários que dão passe em recém-nascidos. Antes acontece um ritual de preparação, que elas chamam de energização espiritual. Depois disso, elas ficam em silêncio e entram na UTI, fazem todo o processo de higienização, que é uma regra do hospital para se aproximar dos recém-nascidos. A mãe de um dos bebês nos autoriza a gravar o momento do passe. 2 voluntárias impõem as mãos na direção da pequena Nanise, que já estava no mês e meio internada. Ela nasceu prematura e teve complicações nos rins. Pelo menos 3 vezes na semana ela recebeu o passe espírita. A mãe também ganhou a terapia espiritual. Ajuda bastante. Eu cada dia mais estou vendo que Deus está ajudando bastante. Segundo a pesquisa, os recém-nascidos internados na UTI que receberam o passe ganharam alta em média 7 dias antes dos bebês que não foram submetidos à terapia espiritual e tinham problemas semelhantes. Nos adultos, os resultados também surpreenderam. Os efeitos, tanto nos adultos internados na enfermaria da clínica médica quanto nos cardiopatas, os efeitos foram muito similares. Houve redução da tensão muscular, houve redução da ansiedade, da depressão, nós encontramos os pacientes hospitalizados, os adultos, e aumento da sensação de bem-estar. Ainda houve uma alteração fisiológica importante nos cardiopatas, que foi o aumento da oxigenação periférica. Procuramos a médica delegada do Conselho Regional de Medicina em Uberaba para saber o que a sociedade médica, em geral, acha do passe espírita. Ainda não temos resultados concretos. As pesquisas científicas que envolvem a espiritualidade, elas são as mesmas, elas seguem os mesmos padrões de pesquisas científicas. Uma orientação de quem está sendo pesquisado, conscientização, seguindo normas específicas das comissões de ética e de pesquisa das universidades, mas ainda não temos nada de concreto em relação a esses estudos. Estudantes de medicina da Universidade de Uberaba chegaram a criar a Liga da Espiritualidade. Acompanhamos o ritual do grupo. Entre estas, quantas Eles se reúnem uma vez por semana para dar passes em pacientes internados no hospital universitário. O trabalho é voluntário. De quarto em quarto, pela ala da enfermaria, eles oferecem a terapia espiritual, mas nem todo mundo aceita. Acabamos de entrar naquele quarto e só tinha uma paciente, a gente explicou para ela que é o passe espírita. Porém, ela é evangélica e ela não aceitou. Então a gente agradece, e vai para o próximo quarto. Ao todo, 81 pacientes foram convidados a participar da pesquisa. 9 se recusaram. A aceitação do passe foi de quase 90%. O trabalho científico deverá ser publicado em breve em uma revista internacional da área médica. Para a gente, enquanto estudantes, do meu ponto de vista, é um momento valioso, porque às vezes a
gente vem nos partos, acompanha os leitos, os familiares, mas não tem a oportunidade de perguntar como o paciente vai de forma tão intensa. Quem tem a oportunidade de trabalhar com passe aqui e ver no dia a dia. Acontece que em alguns leitos que a gente vai, os pacientes ficam muitas semanas internados e a gente vê eles semanalmente. E a gente consegue perceber no momento do passe, quando a gente chega, o sorriso, a receptividade que eles têm com a gente, e a gente vê que isso faz toda a diferença no dia a dia deles, no tratamento. O passe espírita é considerado uma das práticas de terapia complementar, que são utilizadas em diversas situações clínicas e em associação com a medicina convencional, jamais em lugar dessa. O que não pode é confundir espiritualidade com religião, o que não pode é tentar confundir o ato médico com essas ações. Uma das pesquisas já foi publicada no fim de agosto em uma revista americana especializada. Pois é, nós vimos aí, inclusive, crianças sendo tratadas com passe espírita. Então nós poderíamos dizer, foi sugestão. Os adultos se sentiram tratados, acolhidos pelos passistas, não é? E esse acolhimento, essa sugestão, os fez melhorar. Mas vai dizer isso de uma criança, né? Que em média, as crianças lá do berçário, que estavam em situação, não é, de dificuldade, né, prematuros, com algumas doenças, né, congênitas, essas crianças tiveram, em média, 7 dias a menos de tratamento, aquelas que receberam passe. Então, como é que nós podemos dizer que essas crianças foram sugestionadas? Na realidade, existe uma energia concreta passando do passista para os pacientes. Aí nós vimos agora isto é, tá certo? Dizendo o seguinte, pela primeira vez, pode passar. Pela primeira vez, a Universidade de São Paulo, a mais importante da América Latina, irá sediar um simpósio sobre a prática médica e a espiritualidade. Cresce o interesse por tratamentos de doenças do câncer e a depressão, feito de acordo com a doutrina espírita, que conta com mais de 2 milhões de adeptos no Brasil. Já está sendo trabalhada a medicina espiritual. Isso é publicação da Isto É, não é publicação espírita, tá? Aí nós vimos agora para os Estados Unidos. Nos Estados Unidos nós temos vários hospitais que fazem, antes dos procedimentos, uma oração e uma mentalização pelos pacientes. Em Harvard foram feitas pesquisas em que se colocaram grupos de doentes com a mesma doença. Um grupo recebeu orações e outro grupo não recebeu orações. As pessoas que estavam orando sabiam que estavam orando para o grupo A, mas não conheciam o grupo. E o grupo B não sabia que ninguém estava orando por eles, né? E eles não sabiam que havia oração nessa história. Então os médicos começaram a verificar o efeito das orações sobre as pessoas que as receberam. E verificaram que há uma grande aceleração no processo de cura, né? De restabelecimento dessas pessoas. Aí na pesquisa, nós chegamos a um caso bem interessante, que saiu inclusive na Super Interessante. E foi uma publicação que eu corri atrás agora, mas infelizmente não consegui, que ela dizia o seguinte: o tratamento espiritual é uma fraude, dizer que ele repercute sobre o corpo físico. Por quê? Porque foi feito o mesmo trabalho num outro grupo aqui no Brasil e pegou-se um grupo em oração e outro grupo não recebeu oração. O grupo que recebeu oração desencarnou tudinho. E o outro grupo desencarnaram bem mais rápido, né? E o outro grupo demorou mais a desencarnar.
Aí vieram os especialistas e vamos analisar. Depois da reportagem saiu, o que foi que houve? Aí quando foram ver os prontuários, todos eram pacientes terminais. E o que constou nos prontuários deles é que, porque foi feito um estudo da situação, inclusive, em que eles desencarnaram. Aqueles que receberam oração desencarnaram de forma muito mais harmônica, parece que estavam felizes, com um sorriso no rosto. E os que não receberam, que não sabiam, inclusive, que tinha essa dinâmica das orações, nenhum deles sabiam. Aqueles que não receberam desencarnaram em grande sofrimento, todos com muita dor, e não tinha remédio que retirasse a dor deles. Então, para nós termos a segurança de que realmente o trabalho espiritual, ele exerce um poder muito grande sobre o nosso corpo físico. Mas a nossa cura não é apenas física. Que nós temos no Espiritismo efeitos sobre o corpo físico, isso é inquestionável. Nós sentimos, é tanto que estamos aqui, atrás do passe, atrás da presença espiritual. Mas nós sabemos que existem várias dinâmicas dentro do Espiritismo que são muito necessárias. Uma delas é a palestra. É nela que nós obtemos a paz de espírito, a instrução, o conhecimento. Saímos daqui renovados. E muito mais quem está aqui na frente, né? Quem está com maior foco no que está sendo falado, né? Na realidade é o maior aprendiz, é quem está aqui na frente, não é? E isso é o que traz o quê? A reforma íntima nossa, o nosso crescimento. É o conhecimento que traz o nosso crescimento. Então nós temos no arcabouço do tratamento espírita, nós temos passe magnético, água fluidificada, palestras, campanha do quilo, não é? Os trabalhos com o pessoal da rua, a sopa, não é? O trabalho infanto-juvenil. Então o leque é muito grande. E observem que nós atingimos, nós nos preocupamos, sim, sem esquecer o mediúnico, né? Nós tratamos corpo, passe magnético, água fluidificada, mente, atendimento fraterno, acolhimento, instrução, aprendizado e espírito. A junção disso tudo, mais o trabalho de caridade, né? A campanha do quilo, a sopa, tudo isso possibilita o crescimento. E nós entendermos que não estamos aqui em férias, nós estamos aqui a trabalho, para cumprirmos o quê? Uma missão. Uma missão que foi planejada antes do nosso reencarno. Mas como obter essa cura? Tudo bem, você falou que existe um caminho para a cura através do Espiritismo. Não apenas dele, tá? Não apenas do Espiritismo. Nós estamos falando através do Espiritismo porque estamos no ambiente espírita, não é? Mas poderíamos dizer através do Criador, que foi aquele que nos possibilitou a vida. E a verdadeira cura ocorre de onde? De dentro para fora. De dentro para fora. Não estamos falando da cura de uma gastrite, não, tá? Não estamos falando da cura, sei lá, de uma otite ou de uma inflamação qualquer. Estamos falando da verdadeira cura, aquela que vai nos fazer não retornar ao estado de gastrite, de otite, de esofagite, das ites da vida. Ou seja, eu tenho que ir lá dentro, onde mora o Criador, já dizia Santo Agostinho, né? Que o Criador enxerga a nossa vida através dos nossos olhos. É por isso que nada passa despercebido ao Criador. Porque na realidade, onde é que ele habita? No nosso interior. Aí, ó,
Precisamos buscar a cura do corpo? Sim. Esse corpo não é nosso, foi emprestado. Foi emprestado. Porque o que é nosso, ninguém tira. Ninguém tira. O que é verdadeiramente nosso, ninguém tira, nem a criação tira da gente. Nem o Criador. Mesmo porque não é interesse dele tirar. Tá? O corpo físico é um instrumento para que eu me relacione socialmente, para que eu execute trabalhos materiais que são necessários ao crescimento. Então, nada mais é que uma vestimenta. Mas ter em mente que a busca de uma saúde definitiva é fundamental. Porque eu posso, imaginem vocês, eu tenho uma gastrite, aí vou tomar os prazóis da vida, né? Omeprazol, lanzoprazol, ranitidina agora está proibida, né? Estão sabendo? Foi descoberto agora um componente na ranitidina que causa câncer. E está sendo retirado. Eles estão fazendo inclusive um recall, quer dizer, pedindo a todo mundo para devolver as ranitidinas, que está causando muito mais mal do que bem. E é remédio para úlcera. Aí eu tenho uma gastrite e vou tomar um prazol da vida. E passo a minha vida tomando omeprazol. Aí, resultado, o que é que vem? Osteoporose. Por quê? Porque o omeprazol, ele reduz a quantidade de ácido do estômago, que é necessário para o processamento do cálcio, da vitamina D, e eu fico com deficiência de componentes, de forma que meus ossos vão ficando fracos. E com o tempo, se eu não tomar cuidado, vem a osteoporose. E nós sabemos que com o tempo, o uso prolongado dos prazóis causa outra doença. Então, eu trato uma doença e vem outra. E eu não vou lá na fonte me preocupando, não estou preocupado em saber o porquê da gastrite. Eu não nasci tomando omeprazol. Quando eu era criança, eu não tinha gastrite. Por que no decorrer da minha juventude, ou sei lá, do meu início do trabalho, começou a vir uma gastrite que não passa nunca? Né? Ou uma pressão alta. Por que essa pressão alta? Saúde definitiva que somente o tratamento do espírito nos facultará. Aí nós precisamos ir lá atrás, lá no espírito, e processar essa cura real. Porque se isso não acontecer, se eu não chegar a tratar, como ele disse aqui, a verdadeira cura ocorre de dentro para fora, o que vai acontecer? Eu desencarno, chego lá em cima, vou dar um maior trabalho à equipe espiritual, não é? E vou querer saber o que está se passando, e vou receber aquela água e diz, segura essa água aí na boca, porque isso é necessário para eu calar a boca, né? Se lembram do nosso lar? Né? Quando André Luiz chegou lá, começou a falar, perguntar, aí Lízias, não foi? O irmão o enfermeiro, aí disse, olha, eu tenho um tratamento fenomenal para você. Coloque essa água na boca, agora segure o máximo que você puder. E ele lá com água na boca. Para quê? Para ele se calar, porque já estava enchendo, sabe? Então é isso, a gente vai chegar lá do outro lado com problema. Meu Deus do céu, está doendo. E o momento de retirar a dor é a todo momento. Reforma íntima. É o orar e vigiar. É o se preocupar com quem está do nosso lado. Para proceder a ajuda. Vocês assistiram Divaldo? A história de Divaldo no cinema passou aqui agora há pouco. Não assistiram não, né? Assistiu? Aí, o que é que acontece no filme? Divaldo tinha um obsessor que era padre numa das encarnações, e que Divaldo, na encarnação há 400 anos atrás, induziu esse padre ao suicídio.
E esse padre há 400 anos perseguia Divaldo. Resultado, ele chega agora, depois de muita perseguição, Divaldo já em meia idade, colocam uma criança na porta de Divaldo. Ele já estava lá com a creche já formada, com as crianças e tudo mais. Aí chega e colocam uma criança lá. Quem era essa criança? A mãe do padre que perseguia Divaldo. E Divaldo, quando olhou aquela criança, exalou tanto amor por ela. Ele ficou apaixonado por essa criança, um bebê, e levou para dentro e acolheu e deu muito amor. E o que aconteceu? Esse padre tinha nessa criança, ainda enxergava a figura da mãe e passou a ser eternamente grato a Divaldo. É uma cena belíssima, belíssima, muito difícil não se emocionar nessa cena. E ele deixou o processo de perseguição a Divaldo depois desse fato. E ainda pediu a Divaldo para tratar bem da mãezinha dele. Então, nós não sabemos em que momento nós podemos estar resolvendo o processo de passado nosso. Pode ser uma criança que esteja a nos pedir algo num sinal. Como obter a cura? É uma luta constante para a vida toda, adentrando em outras encarnações. Nós não sabemos o que fomos na época do Egito, encarnações lá de trás. Pode ser que tenhamos feito algo, né, do Arco da Velha, na época de Jesus, né, lá em Roma, né, há 2000 anos atrás. A escravidão, quanta, né, marca nos deixou, os absurdos, né, que nós não precisamos de forma nenhuma, que nós vivemos nessa época e o que vamos viver também no futuro. Então nós precisamos ter a consciência de ser seres espirituais encarnados com uma missão. E essa missão vai ter como consequência o nosso aprimoramento, o nosso crescimento como seres. Precisamos passar a não só pensar com a mente, mas pensar principalmente com o coração, com o sentimento. Então, a cura integral está associada à prática do bem, ao conhecimento e mudanças de comportamento. Se eu estou sentindo dores, essa dor tem uma causa e é fatal. Ela sempre está associada a um comportamento. É tanto que quando nós vamos ao médico, ele pergunta qual a sua conduta diante da vida. Ele quer, na anamnese, ele nos investiga a vida toda e diz: você está com problema no fígado porque você guarda muita raiva, rancor, não é? Você está com problema cardíaco porque você... Então trate isso, trate, perdoe, né? Vá lá, tente agir com mais harmonia, não se estresse. Tudo isso é conduta, é comportamento. Aí vem a cura real. Já nos ensinava Jesus, quando ele curou um doente e disse-lhe: vai e não tornes a pecar, para que não te ocorra coisa pior. Então ele curou um corpo físico e disse que o pecado foi a causa daquela doença, né? Então, ele só conseguiu curar porque o paciente estava pronto para a cura. Então, existe meio para a cura integral? Sim. Para curar o corpo físico, os recursos da área de saúde, medicina, fisioterapia, odontologia, que são resultantes de intuições. A medicina vive recebendo intuição espiritual para seus tratamentos. Cura de câncer, vários processos de câncer. Hoje o câncer, se for descoberto logo no início, ele tem cura. Daqui a um tempo, ele vai ter cura em qualquer momento, porque a medicina vai evoluir com informações passadas pela espiritualidade. Nós estamos em evolução com a ajuda deles, né? Para curar a mente, o quê? A área das ciências humanas, psicologia, terapias holísticas, práticas espirituais, também resultantes de intuições. Então existe tanto aqui, na cura do corpo quanto da mente, a presença espiritual.
instruindo esses profissionais a agirem de acordo com o necessário. E para curar o espírito, a religiosidade, espiritismo, demais correntes religiosas, com suas metodologias de promoção da intimidade com Deus. Você caminhar sem um link com o Criador é uma caminhada muito difícil. É uma estrada muito pedregosa e nós precisamos muito da ajuda dele para conseguirmos a segurança, né? É querer que o jugo, que o instrumento que nós levamos o fardo lá atrás seja suave e que o fardo seja leve, né? E quando Jesus disse, caminhe por mim, porque meu jugo é suave, meu fardo é leve, quer dizer, qual o caminho de Jesus? O amor. Um amor, não é? Que alivia a nossa estrada. Então vamos para a receita, para a cura. Primeiro, nós precisamos, para nos curar, de um tratamento médico, quando há manifestação física. Quando há manifestação física, eu preciso definitivamente de um médico. Vou precisar dos prazóis da vida. E se eu fizer um tratamento, tomando omeprazol, médico, psicológico e espiritual, vai ter um momento que eu não vou mais precisar. O problema é que a gente toma, sente o alívio, aí diz, aqui está a cura. Aí lá na frente vem a osteoporose, né? Tratamento psicológico, quando há distúrbio psicológico, aí a gente precisa realmente, aí nós temos os GACs, né? Os CAPs, né? Centro de Apoio Psicossociais, né? Que nós temos aqui no Recife 16 CAPs, né? E temos em outras cidades também pelo interior, que dão tratamento psicológico gratuito, é das prefeituras, né? E temos o CVV também, né? Centro de Valorização da Vida, que nós podemos ligar, se não me engano é 198 o telefone, se eu não me engano, em que mas a gente pode botar na internet CVV e você vai ter um número. E obter apoio psicológico também deles. Tratamento espiritual, iniciando bem antes do nascer e para todo sempre. Nós não precisamos esperar nascer para fazer um tratamento espiritual. Nem chegar o momento de dizer, eu estou velho demais, já passou minha época, eu vou agora esperar o desencarne. Vai chegar do outro lado cheio de problema. Então, o momento do tratamento espiritual é aqui e agora. É a partir deste momento. Não é esperar uma segunda-feira, não é esperar um próximo ano, não. É começar aqui e agora. Isso é algo constante, para todo sempre. Então, nós aqui ousamos criar áreas de tratamento espiritual. Nós chegamos à pesquisa no nosso Livro dos Espíritos, no Evangelho, e conseguimos separar por áreas, tá? Então, uma área que é interior, como trabalhar esse interior, como trabalhar o meu exterior. Tem uma área aqui divina, que eu preciso obter recursos para o caminhar, né? Atendendo até uma lei moral, que é a lei da adoração. E espíritas, porque estamos no ambiente espírita, então vamos também expor quais seriam essas ações para o tratamento espírita. Interiores, comece logo com humildade. Humildade é algo que está dentro de mim e só eu posso trabalhá-la. Humildade, ser humilde, é entender que o outro não é menor nem maior que eu. É um irmão em situação idêntica à minha. Não interessa a cor de pele, não interessa sexo nem opção sexual, não interessa ser brasileiro, argentino, espanhol, americano. Baixo, gordo, alto, magro, não interessa. Somos todos exatamente iguais. Novos, idosos, todos iguais.
Isso é ser. É o primeiro passo para a humildade. O segundo é: ouça mais do que fale. Dê oportunidade do outro falar. Dê oportunidade de aprendizado a você mesmo. Todos nós temos algo a ensinar. Todos. Não tem como você viver a experiência de todos aqui nessa sala. Então, se cada um for contar a sua experiência, vai ficar uma verdadeira avalanche de conhecimentos que pode ser riquíssimo para quem busca o conhecimento através do outro. E é preciso o quê? Humildade para isso, reconhecimento. É preciso muita humildade para ir num abrigo, como o abrigo espírita lá de Jesus, de onde nós somos originários, e ouvir de uma vovozinha uma história que vai durar 10, 15 minutos, e você vai ouvir a mesma história 30, 40 vezes. A mesma. E ela vai contar com a mesma felicidade no coração a mesma história. E uma história que aconteceu lá atrás, quando ela conheceu o primeiro namorado e que deram o primeiro olhar, não é beijo não, tá? Que as vovozinhas são bem vovozinhas mesmo, são 29. O primeiro olhar e o quanto o coração parecia que ia sair pela boca. E conta a mesma história. E você vê no rosto dela a felicidade em contar essa mesma história. A humildade é saborear esse momento. É respeitar o momento dela. Mansidão. Agir com mansidão. A explosão só causa desarmonia. Muito mais para quem explode, mas também para todo o ambiente. Se todo o nosso planeta agisse apenas com esses dois, com essas duas qualidades, com esses dois, impulsionadores de um tratamento espiritual, esses dois remédios, mansidão e humildade, nós teríamos outra sociedade totalmente diferente. Limpeza de coração. É aí que nós precisamos olhar para dentro de nós e verificar: eu amo. O que é amar? Certa vez uma criança disse que amar é quando minha avó está com artrite e não consegue cortar as unhas dos pés, e meu avô, mesmo com artrite, vai lá e corta as unhas dos pés para ela. Vejam como é simples. Amar é quando eu vou para a minha escolinha e meu coleguinha se esqueceu do lanche dele. E eu divido meu saquinho de pipoca com ele, sem esperar que no dia seguinte ele me devolva a pipoca. Amar é: Deus poderia ter dito palavras mágicas e tirado os cravos da cruz. Ele não fez isso. Isso é amor. Vejam como as crianças são sábias, Isso é limpeza de coração. Não descompliquemos o amor. A gente não precisa ser crucificado para dizer que está amando, não. Amar é o respeito ao outro, respeitar o outro, ajudar nas mínimas coisas, é amar. O amor não é só marido ou mulher. E ter amor próprio começa por aí. Amar ao próximo como a ti mesmo. Se eu não me amo, como é que eu posso amar o próximo? Eu tenho que ter uma referência. E a maior referência tem que ser comigo mesmo. Não é verdade? E aí nós passaríamos a noite toda aqui falando sobre ações interiores para o tratamento espiritual. Exteriores, a maior delas, caridade. Fora da caridade fica muito difícil a gente conseguir superar, todas essas dificuldades do nosso dia a dia. Fora da caridade não há a salvação. Eu não retorno dizendo, realmente cumpri. E a caridade o que é? Pode ser uma palavra. Com uma palavra eu posso desfazer um suicídio. Nós sabemos que foi publicada na Isto É, de
aliás, minto, na Exame de 10 de setembro de 2019, publicado o seguinte: de 2006 a 2015, o Brasil andou na contramão da redução dos índices de suicídio. Enquanto no mundo houve uma redução de 17% nos suicídios, no nosso Brasil houve um aumento de 24%. E Recife é a quinta cidade em quantidade de suicídios por habitante. Primeiro é Belo Horizonte, segundo, Porto Alegre, terceiro, São Paulo, quarto, Rio de Janeiro, quinto, Recife, sexto, Salvador. E nós vimos agora há pouco crianças que suicidaram de uma forma que ninguém entende, né? Tivemos lá na Católica, né? Tivemos no Damas, no Colégio Damas, vocês souberam dessa história, né? Rodou a nossa sociedade. E tivemos também no Colégio Equipe, né? 3 suicídios agora há pouco. Então, por dia, no nosso Brasil, suicidam-se cerca de 35 pessoas, todos os dias. São fatos que nós não vemos na mídia, mas estão registrados. Justiça. Precisamos cada vez mais agir com justiça para que tenhamos uma sociedade cada vez mais acolhedora também. O acolhimento é algo que deveria fazer parte do nosso dia a dia. Faz parte do aceitar o outro, do trazer o outro para o seu meio. O perdão é o grande impulsionador do crescimento, né? Quantos e quantos nós guardamos rancor, sem entender que o perdão, na realidade, prejudica muito mais a quem sente do que aquele ao qual direcionamos o rancor. As divinas, oração, não existe prece que não chegue ao seu destino. Esse deveria ser uma prática diuturna nossa, para que nós tenhamos cada vez mais a presença do Criador no nosso interior, fortalecendo a presença dele dentro de nós. Aí a cura não tem como não vir. E quando nós dizemos cura, não é uma cura de dizer, o câncer foi embora, mas é uma cura de superar a dor com liberdade, com entendimento, que pode ser inclusive o meu maior impulsionador para o crescimento, né? Aí seria uma palestra de mais 2 horas de conversa. Agradecer sempre pelo sol, pela lua, pela noite, pelos amigos, pela companhia, pela nossa doutrina. Tantos e tantos motivos de agradecimento nós temos na vida. E nós esquecemos tanto disso, né? E maldizemos a vida. Fé é algo extremamente impulsionador. Ela é a grande mola que nos dá o suporte, né? Você ter a certeza da presença espiritual do nosso mentor espiritual junto a nós, a certeza da presença de Jesus. Quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei. Ele está aqui presente, não em corpo físico, né? Mas em espírito. Resignação e não desespero. Não é? Entender que estamos passando por um processo, né, de dor, que isso também passará, é o que Nossa Senhora sempre disse, né? Em vida e depois do desencarne, isto também passará. Ela disse a Chico, certa feita, Chico com muita dor, chega Emmanuel e diz: Emmanuel, pelo amor de Deus, eu não estou mais aguentando, vá Nossa Senhora, eu preciso falar com ela, dói demais, Emmanuel. Emmanuel, tudo bem, eu vou conversar com ela. Conversou e tal, aí voltou. Chico, pega uma caneta e papel. Pega lápis e papel que eu tenho uma mensagem de Nossa Senhora para você. Aí ele foi lá ansioso e tal. Aí a mensagem: isto também passará. Ponto final. Só isso, Emmanuel? Bom, foi a mensagem que ela passou para você. E quer mais do que isso? Isso também passará? Resignação. E as espíritas, o passe magnético, né? Que nós sentimos as vibrações dentro de uma câmara de passe.
como é física a sensação, não é? Que tanto restabelece nosso corpo físico. A água fluidificada que deve ser tomada após uma prece, com muito respeito, não é? Aquele que toma água fluidificada depois de uma prece potencializa o seu efeito. Nós sabemos disso, não é? Então nós potencializamos a energia passada para nós. O estudo, aí nós temos, né, as obras da codificação e uma infinidade de livros. Se nós decidirmos ler todos os livros espíritas hoje editados, nós desencarnamos e ainda vai ficar, meu Deus do céu, uma infinidade, porque hoje tem muito mais livro do que a capacidade nossa de ler, né? A quantidade é muito grande. Palestras são momentos também de reflexão de todos nós. Estamos todos aqui direcionados para um foco num determinado assunto que foi explorado por intuição e nós aqui somos apenas instrumento nas mãos do Criador. E tudo isso se resume no amor, na prática do amor, sempre, a todo momento, como o maior instrumento de crescimento, a única arma real que deveríamos nos atrever a pensar em usar um dia. E chegamos ao final de nossa fala, agradecendo a Deus pela intuição, aos espíritos protetores dessa Casa de Oração e de Trabalho, a Jesus pela presença dele. Agradecemos muito, muito, muito. E que Jesus esteja cada vez mais, a sua energia presente em nossos corações e nos corações daqueles que também aqui não puderam estar essa noite. Somos muito gratos pela presença dele em nossas vidas, em nossas ações, direcionando o nosso caminhar. E que assim seja.